não existe um consenso do Congresso a favor da matéria. A gente sabe que é difícil matérias que tratam aí de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, esses temas avançarem na Câmara. Isso é um problema de fato. Aconteceu lá atrás, quando tentaram cercear a Lava Jato por meio da aprovação de uma série de medidas, mudança na lei de abuso de autoridade, liberação do Caixa 2, uma série de investidas que não conseguiram ir a cabo, porque foram denunciadas pela imprensa, foram ali matadas no nascedouro, mas existe uma indisposição real do Congresso para com essas pautas. Vamos ver se o fato delas terem aparecido e apareceram mesmo, majoritariamente, em várias cidades na manifestação de hoje, vão ter o condão de fazer com que esse projeto do Moro ande mais rápido. Mas, Vera, considerando que são 513 deputados e que, no caso, o trâmite regular de uma PEC, ele vai passar primeiro pela comissão... Não é PEC, é tudo projeto. Não, da Previdência, estou falando. Tá. Que passa primeiro pela CCJ e depois por uma comissão especial. A gente está falando da mobilização física de cerca de 10, 15% dos parlamentares, no máximo. Se eles não conseguem tocar 2 projetos, sendo que o pacote anticrime do Moro é infraconstitucional ao mesmo tempo, eles são os incompetentes. Não é assim, cara. A política não é essa coisa de palavras de ordem e de numerinhos tão frios. Política envolve uma série de coisas, envolve convencimento, envolve articulação política. Como a própria deputada admitiu agora, há uma série de bateções de cabeça em termos de articulação política. Então não é só achar que vai pôr um grupinho aqui votando uma matéria e outra aqui votando outra, e que elas vão andar concomitantemente. Não é desta maneira que funciona. Mas deveria ser. Deveria ser. Então a gente vai fazer a reforma da natureza, como queria o Monteiro Lobato. Não, a gente vai para as ruas. A gente vai para as ruas para a reforma da natureza. Então a gente vai fazer plebiscito permanente, a gente vai votar por plebiscito, olha o ineditismo disso, Vera. A gente colocou, sei lá, centenas de milhares de pessoas na rua. Você participou da conclamação? Você está se colocando como... Mas, Caio, ou você é jornalista, ou você eu não sou jornalista, eu sou comentarista. E, acima de tudo, eu sou um patriota. Mas eu estou chamando a atenção pelo ineditismo que é você ter as pessoas nas ruas pelas reformas. Essa discussão ela é muito interessante, né? Suscitou inclusive uma reflexão. Eu estava pensando sobre a natureza, né, da pichação. Para mim isso não é arte, né? Isso é uma transgressão disfarçada de cultura. E se a gente parar para pensar, o pichador, ele é o socialista da arte. E eu explico por quê. O socialista socializa as propriedades que não são suas. O pichador picha as propriedades que não são suas. Essa é a triste realidade dos fatos. E ao contrário do Fefito, eu tenho opinião muito bem formada a respeito desses caras. O pichador, ele é um egoísta. E ele é egóico a ponto de ser um mau caráter, né? Porque ninguém é obrigado a consumir a arte ou a suposta arte imposta por ninguém. Isso é uma questão básica de direito. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos muito interessantes da fala do Olivier Anquier, um com uma crítica positiva e outro com uma crítica negativa. Ele diz: qualquer expressão é catalogada como arte independentemente dos danos e prejuízos gravíssimos que pode causar no coletivo e no pessoal. Criticar ou simplesmente questionar qualquer ato que pertence a essa categoria dita expressão artística levanta fúrias descontroladas, injustas, cruéis e ofensivas. O que ele está fazendo aqui, em última análise, é uma crítica à arte do pós-modernismo. Então a gente vai pegar a segunda metade o último quarto aí do século XX, pós-queda do Muro de Berlim. Já que você está falando disso, só pegando uma carona em você. Então o Banksy é mau caráter? Porque o Banksy tem exatamente esse tipo de caráter e as obras dele são as mais valorizadas do mundo nesse sentido. E ele não faz grafite, porque ele não pede autorização. Eu acho bem diferente a obra do Banksy do que a gente está testemunhando aqui, Fefito. Mas elas têm a mesma origem. Se você conseguir estabelecer um paralelo aí racional, eu vou te aplaudir. Porque... é só assistir Exit Through the Gift Shop, que é o filme sobre o Banksy, inclusive. Mostra, inclusive, que ele começou desse jeitinho. E pichando sem autorização. Então ele era um mau caráter. Então ele era um mau caráter. E hoje ele é um mau caráter milionário. Tem vários, inclusive na política brasileira. Não tô defendendo nesse sentido, mas eu acho que é um paralelo importante de se traçar, porque você disse que não é arte, e super respeito sua opinião, porque eu acho que é um assunto polêmico mesmo, mas nesse sentido a gente tem um dos maiores artistas do mundo e mais bem pagos que tá vivendo exatamente dessa arte.
Bom, deixa eu só retomar aqui. A crítica que ele faz à arte é no pós-modernismo e a sua patrulha, né? Que é aquela arte sem qualquer critério estético, como esse lixo aí que a gente está exibindo para os espectadores aí da internet. É muito mais fácil, no pós-modernismo, é mais fácil você reproduzir a peça ou a intervenção do que a justificativa artística para ela. E essa mesma frase que eu li, né, de que enfim, qualquer expressão é considerada arte, e se você questiona isso, você gera todo uma celeuma. Isso vale para outras situações, como por exemplo aquele homem nu no museu interagindo com criança. E aí o questionamento é óbvio, é arte, só que mesmo questionar os méritos dessa suposta arte vai suscitar uma patrulha gigantesca. E aí teve um segundo trecho dele que ele fala o seguinte: questiono muito a atitude agressiva e inútil daqueles que chutaram na colmeia dessa turma, como também dos craqueiros, e se mandaram sem resolver, deixando para nós a fúria vingativa dessa turba ignorante. Aqui ele está se referindo justamente às políticas que você mencionou, Edgar, da gestão Dória à frente da Prefeitura de São Paulo, né? Então, o movimento anti-picho e para tentar aí mitigar aí os problemas da Cracolândia. Agora, a lei anti-picho aqui em São Paulo, que é uma legislação positiva, que prevê multa de R$5.000 para quem infringir essas normas básicas de civilidade, a primeira detida, tá, era uma mulher de 20 e poucos anos, mãe, que estudou em colégio particular alemão, foi campeã de hipismo, estava matriculada na USP, portanto estudando aí às custas do povo paulista, pagador de impostos, e foi candidata a vereadora pelo PT. Então, daí você vê que é uma questão de índole. Agora, qual que é a alternativa? É não combater esse tipo de situação, porque é um problema complexo. Você tenta resolver o problema, vem uma galera falar que isso é arte. Entendeu? Vem uma galera comparar esse lixo com Banksy, que é um negócio que, desculpa, Fefito, não tem absolutamente nada a ver. E sobre os craqueiros... Eu acho que você precisa assistir um documentário sobre Banksy, então, pra você ver que tem bastante a ver, Eu acho que você precisa olhar essa foto e comparar com um negócio do Banksy, mas, Caio, que hoje em dia agrega valor. Aliás, hoje em dia, claro se o Banksy... que agrega valor, agora ele vale uma muito. Arte em algum então aí lugar... ele deixa de ser mau caráter porque ele vale muito, então ele agrega valor no muro dos outros. Banksy começou pichando exatamente desse jeito. E eu tenho certeza que muita gente deve ter visto os trabalhos iniciais do Banksy e achado ele mau caráter, vagabundo ou qualquer coisa. Sim, e essa pessoa tá no direito dela de apagar. Tá tudo certo, mas aí agora você vem relativizar dizendo que por causa disso ele agrega valor. Mas pelo menos ele agrega. Você vai amar ter um Banksy pichado no seu muro, Caio. Claro, porque é valorizar a propriedade, mas então, aí a escolha é minha. Sim, ele é um mau caráter e eu uso o mau caratismo dele a meu favor, Fefito. Isso não muda. Você não pode invadir propriedade alheia, você não pode mexer no direito dos outros. Então fala isso pro Banksy, que faz isso até hoje. Se ele não fosse anônimo, eu conseguiria falar com ele, né? Porque ele se esconde atrás do anonimato. Mas o grafite é um grito. O grafite está associado a um grito social. Ele é contraventor mesmo. Na sua essência ele é. A gente pode dizer, por outro lado, assim, poxa, vamos imaginar o seguinte, não temos problemas sociais, todo mundo tem acesso a tudo, não existiria o picho, não existiria o grafite? Acho pouco provável, porque... o fora da lei, Edgar, ele é um arquétipo. Então, ele é um arquétipo. É legal você achar gaveta, cool, viu, por exemplo, quem você picha pode achar cool. É socialista, quem não picha é capitalista. Eu não sei, é reducionismo ao máximo isso. Não falei isso, eu só trouxe um paralelo, porque é muito fácil você pichar a parede que não é sua. Então, é muito fácil você vai vilipendiar a propriedade dos outros que não é a sua. Tem muita vai pichar a casa da tua mãe. Então, tem muita gente que tem acesso, tem posse, é um rebelde, muitas vezes sem causa, tipo e faz picho. A candidata a vereadora do PT. Esse cara não necessariamente é um candidato vereador do PT, ou não necessariamente é um socialista. Ele pode ser um capitalista, com muito acesso, que mora no Jardim América. Basta ver as próprias manifestações. No domingo, inclusive, eu vi gente pichando a ciclovia. E essas pessoas, então, são também mau caráteres. E não são pobres e não são necessitadas. Então, assim, também não dá pra reduzir todo mundo a uma coisa.
Obviamente, Ed. Eu Essa é uma respeito- questão de saúde. A Isso. transfobia estava na fala dele. Acho que a última questão que a gente tem que colocar aqui é o quanto disso é uma imagem que a gente tem atrelada do que é masculino e feminino e o quanto disso é levar de fato o que a ciência diz em consideração. Porque eu acabei de falar de uma médica super respeitada dos Estados Unidos e ainda assim a gente está atrelado ao que é homem e ao que é mulher. A quem tem músculo e a quem não tá. A própria médica, a própria medicina tá provando que ela tá se igualando às mulheres nesse sentido, que ela tá perdendo massa, tá perdendo densidade Mas o óssea e mundo tudo mais. tem homens e tem mulheres. Isso, Tem, e ela é uma isso mulher agora. E olha fato. só, e ela tá com a mesma massa, tá com o corpo parecido. Eu preciso fechar, É, gente. só queria- considerações finais, concluir por também, favor. cara, rapidinho. Vamos porque, mudar o a tema, Tiffany, vamos lá, a pessoal. Tiffany, eu acabei de ver aqui, ela tem 34 anos. Quer dizer, ela já joga vôlei há bastante tempo. E só agora, recentemente, que ela tem atingido esses números de destaques, porque está jogando no vôlei feminino. Onde os padrões, onde os números são Então, isso femininos. leva a gente a crer que ela exerça, assim, uma vantagem, fugindo da questão social. Ah, pelo amor de Deus, isso daqui que o Fefito fez é uma falácia consagrada de tratar a exceção pela regra. Nossa, processa médicas e provas nisso, você então. pega as melhores atletas do feminino e compara com ela. É óbvio que o próprio desempenho da Tiffany, como trouxe aí os números que o Vinícius trouxe, ele destrói o seu argumento. Ela basicamente tem um desempenho masculino piorado. E é óbvio que nascer homem e competir entre mulheres é um privilégio, segundo a própria teoria progressista do privilégio. Agora, a outra discussão relevante aqui diz respeito aos direitos femininos, aos direitos das mulheres. A conclusão do artigo da Ana Paula diz o seguinte: o esporte sempre foi um grande e respeitado veículo de conquistas femininas, uma arma que sempre evidenciou o valor das mulheres, aqueles que tentaram impor limites aos sonhos de todas que lutaram e lutam para mostrar nosso verdadeiro talento, capacidade de superação e mérito. Então, concluindo, eu aceito com empatia, de coração aberto, a mudança social de gênero. Esse não é o ponto. Socialmente, não há problema em tratar um transexual conforme a sua identidade, conforme o seu gênero de escolha, vamos dizer assim. Só que negar a biologia, especialmente em detrimento dos direitos das mulheres conquistados a duras penas, isso é um despropósito e a Ana Paula falou muito bem. Eu me recuso a ceder o meu lugar no esporte feminino para homens biológicos. Queria dizer que o feminismo Eu tô abarca... saindo do estúdio, eu volto no final disso. Peraí, fica aí. Não. Esse tipo de discurso ele é absolutamente nocivo para uma comunidade inteira. Quando a gente mudar de assunto, eu volto, tá? Beijo.